Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa Webinar da Indústria. Esse projeto que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br é o endereço do nosso site. Eu aqui no início do nosso programa sempre faço esse convite a vocês, né, para acessarem o site, né, conhecerem o nosso conteúdo, enfim, tem muita coisa bacana que a gente tem produzido, muita coisa exclusiva sobre a indústria da Bahia. Então, vale a pena dar uma conferida, industrianews.com.br. Hoje a gente vai conhecer a história de uma empresa que tem aí quase 40 anos de história e que lidera o mercado de portas rápidas industriais. Um setor que é, para a maioria da população, né, inclusive quem atua nessa área de economia, invisível, né, praticamente invisível, mas que, na verdade, é peça-chave para a eficiência da maioria das indústrias, né? Uma empresa que, como eu falei, tem mais de 40 anos e aí no mercado, que tem como clientes, eu peguei aqui no site deles, assim, gigantes do setor industrial, né? Estou falando aí da Unilever, JBS, Coca-Cola, Garoto, Cacau Show, enfim, tem aí uma quantidade enorme de grandes indústrias que atua junto com a Hi-Flex. E para a gente falar da história da Hi-Flex, para falar desse mercado de portas rápidas, eu recebo hoje aqui Jordana Tavares, ela é CEO da Hi-Flex. Jordana, obrigado aqui pela sua participação, viu? É sempre um prazer receber, principalmente uma mulher, né, que atua no segmento industrial, né, que é um segmento ainda muito masculino, né? Então, é muito bacana ter a sua participação hoje aqui. E aí, Jordana, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de porta rápida industrial, né, do que exatamente estamos falando e por que isso é tão importante dentro de uma operação industrial. Boa tarde e obrigado pela sua presença. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde para quem está nos assistindo também. E, antes de tudo, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade bem importante para a gente, como Hi-Flex, né, levar esse assunto aí para o mercado brasileiro, né? Bom, vamos lá. A Hi-Flex este ano tem 38 anos de mercado, né? Foi uma empresa que foi fundada pelo senhor João Batista, que é o fundador. Hoje ele não está mais na organização e é o meu pai. Então, eu falo que a Hi-Flex é uma empresa de origem familiar. Hoje já não é mais familiar, né? Hoje quem está, o meu time todo são profissionais de mercado, então eu atuo hoje na Hi-Flex sozinha. Então, eu digo que ela é de origem familiar, né? Não é mais uma empresa familiar. Bom, há 38 anos atrás, né, nós começamos com portas e cortinas de PVC, muito utilizadas em supermercados, indústrias também. Depois de um tempo, o próprio cliente, principalmente multinacional, ele começou a nos questionar por que então a gente não teria portas rápidas, mas para a gente também esse é um mercado e que a gente nem sabia como é que funcionava. Mas no mercado da Europa, né, europeu e no americano, esse produto ele já tem mais tempo, né? Então o conceito dele já está bem inserido nesse mercado. Então foi assim que a gente começou, né? Com as portas, um cliente pedindo, e lá na matriz já utilizava na indústria, para a gente trazer o mercado brasileiro. Então, nós começamos através de uma solicitação, de uma necessidade do cliente. E praticamente, Geraldo, todos os produtos da Hi-Flex vêm nessa pegada, tá? É sempre olhando para o mercado, vendo a dor do cliente, trazendo para dentro da nossa empresa e desenvolvendo um produto para atender essa necessidade dele. Perfeito. Fala um pouquinho, assim, onde vocês estão hoje situados, onde fica a fábrica, né? Quantos colaboradores, como é que se dá essa produção? Fala quais são os mercados que vocês atendem. Eu já falei aqui de alguns clientes gigantes, né? Eu sei que vocês têm atuação nacional e internacional, mas dá uma visão, assim, da sede da empresa, onde vocês estão. Hoje nós temos uma sede própria, que é a fábrica, está em Mogi das Cruzes, tem 23 mil metros quadrados. Então, toda a nossa produção é nacional e é feita em Mogi das Cruzes. O ano passado,
pelo próprio crescimento da Reflex, nós adquirimos um escritório comercial aqui em São Paulo, onde a gente está trazendo todo o time comercial e algumas áreas administrativas também. A fábrica ficou pequena, então a ideia é deixar só a parte da operação lá em Mogi das Cruzes. E, sim, a gente atua no Brasil inteiro, exporta também, né, para a América Latina, e agora já estamos exportando alguns produtos também para os Estados Unidos. Entendi. Quantos colaboradores, quantos funcionários? Sim, hoje diretamente nós temos 100, sempre varia um pouquinho, tá, Geraldo? Mas em torno de 100 funcionários direto, mas a gente acredita que a rede como um todo, porque temos muitas empresas homologadas que prestam serviços para a gente. Quem são os homologados? São as empresas que instalam nossos equipamentos, mas são bem dedicadas ao nosso negócio. Então, nós estamos com uma rede aí de 400 pessoas, que depende exclusivamente do nosso negócio, né? Com fornecedores pequenos também, que o principal cliente é a Reflex, então, a gente acredita aí que uma rede de 400 a 450 pessoas, mais ou menos. Já. Perfeito. Agora, explica para a gente, Jordana, o que é que vocês fazem exatamente, né? Qual é o produto, né? Que tipo de porta, qual é a importância disso para a indústria, né? E como é que se dá esse processo aí? Tá. A Reflex hoje, ela atua na área industrial, mas já estamos indo também para o segmento de supermercados, tá? Esse conceito também de produto já está indo para o supermercado. A gente sempre olha, está olhando, eu nem falo que a gente vende portas, né? Eu falo, não, a gente não vende portas, a gente vende o equipamento, porque quando a gente pensa no produto e segmento, para cada segmento ele vai te trazer tantos benefícios e ele pode tem tanta tecnologia, né, agregada ao nosso produto que ele pode te dar muito mais do que realmente uma porta que se imagina, né, de abrir, fechar, enfim. Isso. E o interessante, Geraldo, é que é um mercado, a gente já está há tantos anos no mercado, mas para alguns ainda é novo. E aí eu sempre brinco aqui, porque você já deve ter passado por uma porta da Reflex, quem está dentro da indústria. Ou o consumidor final que adquire aquele produto lá no supermercado, já o produto que ele consome passou por uma porta da Reflex, mas não se deu conta, né? Então, vamos pensar em uma farmacêutica, onde produz os remédios, enfim, tem que ter um controle muito rigoroso ali dentro, questão de contaminação, né? Para que não perca a característica também, a temperatura com aquele produto vai ser produzido, manipulado, não pode perder a característica dele. Então, aí é que entra os equipamentos da Reflex. Então, a gente entra com um produto onde faz uma barreira, ele trabalha como se fosse uma barreira, onde não deixa que contaminantes entra nessa área que está sendo manipulado essa fabricação de produtos como remédio, enfim, ou componentes para esse fim. Questão de controle de contaminação, temperatura ambiente, que a gente precisa manter aquela temperatura dentro daquela sala. Então, pensando na farmacêutica, quando a gente vai para a área de automobilística, por exemplo, aí o nosso equipamento conversa com os robôs. Então, a gente pensa na segurança do operador. Então, imagina um robô trabalhando aqui e o operador esperando a peça ficar pronta. Então, a nossa porta, ela funciona como uma janela de segurança. Quando o robô termina a operação, ele aciona a porta, ele para de funcionar, a porta abre e o operador já pode pegar a peça. Então, frigoríficos, por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, a gente precisa, né? Tem a questão da fazenda vai para os abastecedores e ali vai. Então, nesse processo todo da cadeia, a gente tem que se preocupar com realmente o alimento, né? Para quando ele chegar lá no supermercado, ele não perder suas características, não estragar, enfim. Então, todo esse processo, quando a gente pensa na indústria que vai fazer essa manipulação, esse preparo, depois disso vai para a área de logística, onde vai ficar armazenado, para depois ir para o supermercado, sempre tem um produto da Reflex, né? Então, na indústria, onde vai servir como para não entrar insetos, né? Para fazer ali uma divisão de ambientes, né? Para não entrar poeira, tudo. E depois, quando ele
ele ajuda o quê? Não perder aquela temperatura, o produto não descongelar e congelar, sabe que não pode. Imagina a cadeia, imagina um Brasil grande, né? Como é que isso aí vai chegar até a ponta? Então, nós temos todos os produtos que ajudam a manter essa qualidade e essa segurança desse alimento até chegar no supermercado. Perfeito. Então, tem toda uma exemplos, assim. tem toda uma ciência aí, né? A importância disso para a indústria é fundamental. Agora, deixa eu entender esse mercado. Vocês são, talvez, a gente pode dizer, a principal empresa desse setor no Brasil, tem outros concorrentes, é um mercado com muitos players. Dá uma situada aí para a gente. Tá. A Hi-Flex é a pioneira no mercado de portas rápidas, fomos as primeiras a colocar esse produto dentro do mercado brasileiro. Com o tempo é natural, vem outros fabricantes também, mas a gente está há muito tempo. E o nosso DNA sempre é trazer equipamento, né? O equipamento para uma área de indústria onde ele seja robusto, que ele dá uma durabilidade e que ele mantenha aquela operação do cliente. Então, com essa forma, né, da gente se posicionar no mercado, é onde a gente consegue ter a liderança. Porque o cliente, ele não compra somente uma porta que abre e fecha. Eu sempre falo, compra um equipamento, né? Porque ele vai trazer muitas benfeitorias para dentro da operação dele. Então, vai trazer uma operação mais rápida, o cliente vai ter economia de energia, né? Porque ela se torna uma barreira para evitar troca de ar, né? Então, quando a gente pensa no produto da Hi-Flex por si só, a gente pensa numa tecnologia. Então, é dessa forma que a gente se posicionou no mercado e a gente mantém desde então e consegue a liderança por causa disso. O cliente começa a comprar um produto, não é mais uma porta, ele compra uma Hi-Flex. Hoje nós já estamos nesse nível dentro do mercado brasileiro. Não é porta, é uma Hi-Flex, porque dentro desse produto Hi-Flex ele vai ter vários benefícios, não somente do equipamento, mas uma engenharia ali, pensando naquele equipamento, dentro daquela operação, para aquele segmento. Uhum. Eu citei alguns clientes de vocês, né? Mas citei a maioria indústria, né? Mas aí vocês embarcam outros segmentos, né? Varejo, supermercados, enfim, vários outros setores, né? Isso, que começou agora, né? Não é uma coisa tão antiga, os supermercados, né? Então, a gente tem alguns clientes, algumas redes, né? Que já tem, então, o pessoal que está ouvindo a gente já começa a prestar mais atenção. Então, se você vai para alguns supermercados, você consegue, tem aquelas câmaras frigoríficas, né? Dentro do supermercado, que é a parte congelada, e tem umas portas rápidas. Aquelas portas são as nossas, né? Para realmente não descongelar o material, né? E manter a característica do cliente. Ou nós temos também dentro do supermercado a divisão entre a loja e o almoxerifado, o estoque também. Então, hoje, começamos com multinacionais, né? Começamos dessa forma, sabe, Geraldo? O produto tinha um valor, um custo muito alto. Então, só as empresas conseguiam. Com o tempo, a Hi-Flex foi melhorando esse produto, foi desenvolvendo outros fornecedores, repensando numa reengenharia para que pudesse pegar uma outra gama, que é muito grande, de clientes de médio porte. Porque esse pessoal, eles também atendem essas multinacionais, que também tem um nível de exigência muito grande, né, nos seus processos. Então, a gente também teria que ajudar essa turma também a trabalhar da mesma forma, né, a entregar também um produto bom para que chegue lá na cadeia, no ponto final. E hoje a gente já está trabalhando com o segmento de supermercados. Então, é um segmento que tem, eu brinco que tem uma margem de crescimento muito grande ainda. O Brasil é muito grande, tem muitas oportunidades de crescimento. Uhum. E a presença internacional da empresa, né? Você já tem uma atuação grande aí em alguns países da América Latina e agora está chegando, parece, na Argentina e no Chile, né? Conta um pouco aí dessa trajetória internacional, né? Que vocês fizeram se adaptar? São mercados parecidos com o brasileiro? Não? O que é que difere um do outro? Como é que você se adapta a cada realidade dessa? Sim. Bom, eu sempre digo que a Hi-Flex, ela tem que ser uma empresa não engessada, né? Então, a gente sempre procurou fazer uma gestão que se adequa à necessidade de não só do segmento, mas também da localidade.
Então, quando a gente faz negócio com o pessoal do Rio Grande do Sul, é diferente de fazer negócios com o pessoal de Minas, que é diferente de fazer com o pessoal da Bahia, onde você está, que é diferente de fazer em Manaus. E isso também a gente leva esse conceito também para fora do país, né? Cada país, ele tem uma característica própria, ele tem uma forma de fazer negócios diferentes. Então, antes da gente começar a exportar, a gente sempre estuda para ver como é que esse mercado, como que funciona dentro desse mercado, para depois a gente criar uma estratégia de trabalho. Então, hoje a gente está trabalhando bem com a Argentina, mas a Bolívia é um bom cliente nosso, Uruguai, Paraguai, né, Colômbia, México. Então, não tem um formato de negócio fechado que eu coloco dentro da operação, eu viro as costas e falo, não, é dessa forma e acabou. Não, a gente vai estudando cada mercado. Claro, existe uma certa regra dentro da nossa empresa também, mas dentro da regra a gente consegue ir se moldando, porque o interesse nosso é fazer negócio dentro de uma ética, né, entregar um produto bom para o cliente final, né, para os nossos parceiros, ser rendáveis para os nossos parceiros também, né, eu penso em todo o sistema nosso. O ecossistema nosso tem que ser bom para todo mundo, eu digo, né, para o cliente, para o homologado, para o fabricante, enfim. Então, para cada país, a gente foi moldando, foi estudando o mercado, então tem muito estudo, tem muita viagem, tem muito bate-papo para poder entender e se encaixando dentro da nossa organização. Perfeito. E em termos de tecnologia, do que vocês usam, comparando com o que existe aí lá fora, né? Estados Unidos, Europa, como é que você coloca o mercado brasileiro? Estamos bem, em pé de igualdade, precisamos ainda avançar muito? O que é que tem lá que não tem aqui? Fala um pouco, faz esse comparativo aí para a gente. Quando a gente fala no mercado global, a gente tem aí uns 4, 5 grandes players, né? E quando a gente fala o que é o grande player, é aquele que investe realmente na sua engenharia e desenvolvimento, em tecnologia, nesse equipamento. A Reflex é um deles, né? Quando a gente pensa em tecnologia, o que tem mais de ponta, aí a gente tem que estar trazendo. Então, quando você fala no mercado da Europa, então esses fabricantes eles têm mais tempo de mercado, né? Eles estão à frente. Então, eles também têm bastante, mas também tem empresas mais simples, que também trazem um produto mais econômico, mas que também não vai ter tanta durabilidade. E tem cliente para isso também, sabe, Geraldo? Tem cliente que fala, não, para mim tá abre e fecha, tá tudo certo. Se daqui a um ano ela só vai ficar aberta, tá tudo certo. Ok, é a escolha do cliente. Mas a maioria não é assim, né? Então, quando a gente pensa numa empresa que se preocupa realmente com os seus processos, já não são assim, né? Agora, quando a gente fala dos Estados Unidos, também está na mesma pegada da Europa, né? Um país um pouco mais de anos-luz em relação à tecnologia de ponta. Aqui no Brasil, a empresa que mais tem tecnologia, que investe mais em engenharia, em desenvolvimento, é a Reflex. A gente tem lá em Mogi um departamento só para ficar pensando sobre isso. Uhum. Perfeito. Você falou aí, tem cliente que está preocupado com aquela porta que abre e fecha somente, né? Mas, enfim, vai ver o outro lado da história, né? A gente está aí em pleno processo aí de indústria 4.0, questão de inteligência artificial, muita automação, né? Você falou de robôs, né? Essas portas que vocês produzem, então, cada vez mais nessa linha também, né? Sempre preocupada com esse novo momento mesmo da indústria, nessa coisa de automação, modernização, sempre. Sim, a tecnologia que a gente usa no nossos produtos já faz um bom tempo que eles já estão preparados para isso, que é um diferencial nosso. Então, a Reflex, ela não busca, dentro da sua matéria-prima, né, da composição do seu material, ela não busca fornecedores que não estão preparados para produzir para essa finalidade, né? Então, eu não vou buscar qualquer material que eu uso na minha manta, que eu encontro no mercado que faz outro tipo de material, painel de comando, motor, enfim. A Reflex sempre desenvolve e busca fornecedores que tenham know-how de produtos, de matéria-prima para essa finalidade que é a porta rápida. O que você ganha com isso?
além de se tratar de um produto muito acima do mercado, né? O cliente tem uma durabilidade porque ele foi pensado para aquela utilização, né? Então, quando a gente pensa em tecnologia, sim, pensando na indústria 4.0, ele já veio preparado para isso. Então, para a gente não foi nenhum segredo, sabe? Então, o cliente fala, posso fazer isso? Pode. Muitas vezes a gente põe a nossa engenharia para pensar de uma forma um pouco, entender a necessidade do cliente para poder configurar a nossa porta para aquilo. Mas, para a gente, isso já faz um tempo, já que está dentro do nosso mercado. Perfeito. Vocês têm uma projeção, no material que eu recebi de vocês, de crescimento aí em torno de 30%, né, nas vendas, nas exportações este ano, né? Que é um número assim bem expressivo, né? Bem acima da maioria dos setores, né? Das empresas, né? Sim. Me parece uma meta bem ousada. O que é que sustenta esse número, né? O que é que baseia essa projeção de vocês? No mercado brasileiro, esses 30% aconteceu em 2025. A Reflex cresceu na média de 30%, né? Por isso que eu digo que ainda tem bastante espaço. E depois da pandemia geral, da conscientização de melhoria dos seus processos dentro da indústria, foi maior também. As indústrias começaram a olhar um pouco mais interno, né? Aquelas que não tinham tanta exigência, elas começam a olhar e melhorar os seus processos, né? Em questão de qualidade, de agilidade na operação. E aí é onde entra a Reflex, né? Então, quando a gente pensa no mercado nacional, eu vejo que o mercado cresceu muito depois da pandemia com essa conscientização. E isso também se leva para o mercado também lá de fora. O mercado lá de fora, a gente tem outros tipos de competidores também, mas o brasileiro sabe fazer negócio, né? O brasileiro tem o seu jeito de fazer negócio, de se adequar. Então, a questão cultural seria uma barreira, mas como nós estamos disponíveis a mexer e a tentar entender e poder fazer de uma forma bacana para eles, então a gente tem isso que a gente está tendo sucesso na exportação, e é isso que a gente olha quando a gente estuda o mercado lá de fora, a porcentagem que a gente pode crescer, as oportunidades que a gente tem para poder crescer esse número. Perfeito. Me fale uma outra coisa, pensando assim já no futuro, né? Quais são as tendências que você destacaria para os próximos anos nesse mercado? O que é que o pessoal está discutindo, desenvolvendo? Que tipo de novidade esse mercado deve trazer nos próximos anos aí? O que a gente percebe é que vai estar mais automatizado todas as indústrias, né? Mais dependente de máquinas e menos de mão de obra, né? E os clientes hoje querem ter mais controle também, né? A economia de energia também é muito importante, então o cliente está preocupado com isso, né? Que o custo é alto, né? E aí vem o equipamento para ajudar nisso. Então, controles também, há quanto tempo aquela porta está aberta, quanto tempo aquela porta está fechada, quando a gente pensa numa área de doca, né? E isso para ele é ruim, porque o operador dele trabalha com a porta, deixa a porta aberta, né? Quando a gente não fala de uma porta rápida, tem outros tipos de porta. Então, esse controle o cliente quer ter, controle de acesso, informação se a máquina parou ou não parou. Então, o nosso equipamento ele vem justamente para ajudar em toda essa operação, né? Então, a tendência é realmente mais dependência de máquina conversando com máquina, comunicando com máquina, do que realmente o operador, pessoas, né? Perfeito. Agora, falando um pouquinho, Jordana, de Brasil, né, de ambiente de negócios, né? A gente sempre ouve muitas queixas do empresário, né, sobre questão de infraestrutura, de logística. A gente está passando por esse momento agora de reforma tributária, né, com 2 regimes ali juntos, né, essa fase de transição. No seu setor especificamente, né, o que é que você diria assim que mais tem atrapalhado um desenvolvimento maior do segmento? Né, o que é que você apontaria como os entraves para o setor nesse momento? Eu acho que é o que a maioria dos empresários responde, Geraldo. Quem atrapalha é o governo. O governo luta contra as empresas, as indústrias, né?
A gente até brinca agora, não precisa mais ajudar ou tentar ajudar, não, porque nunca ajuda, né? Só não atrapalhar já tá bom, né? A gente tem muito problema, né, com o governo. Toda hora a gente tem que ter pessoas aqui pensando, organizando, olhando a parte fiscal, porque muda muito, né? A gente trabalha muito amarrado, né? Parece que o governo nosso não quer nos ajudar, ele está ali para ficar segurando a gente. Então, ser brasileiro, empresário, ter uma empresa 100% brasileira como é a Hi-Flash, é um desafio constante. Uhum. E eu acho que todo mundo pode dizer, quem é empresário mesmo, que está ali pagando seus impostos, olhando para sua contabilidade, estudando essa reforma tributária, mas não tem só reforma tributária, esse ano a gente foi surpreso por vários impostos a mais, né? E o consumidor final não sabe, mas ele vai sentir, né? Verdade. Então, E a gente tem um ano eleitoral, né, que também já é um outro fator que não era antigamente, né, ou era, mas hoje está cada vez pior esse fator eleitoral, né? A gente sabe se o governo muda tudo, né? Então, assim, é um país difícil mesmo, né, de você trabalhar. Mas a gente tem as associações que estão brigando, que estão nos representando, são fortes lá em Brasília, nos ajudando, como a gente fala. Não quer ajudar, não ajuda, mas também não atrapalha, deixa a gente trabalhar, né? Tem empresas muito boas no Brasil, né? Dá a entender que sempre existem empresas de má índole, né? Que quer só negar imposto. Não. A maior parte dos brasileiros querem fazer isso acontecer, gostam do que faz, né? O Brasil tem seu próprio desafio, porque ele é muito grande, né? Vender de São Paulo para vender para Manaus, enfim, a gente já tem o nosso desafio natural, que é a distância, é a questão cultural. Isso, o brasileiro está habituado a resolver ou a lidar com essa situação, ou criar estratégia para resolver isso, mas quando o governo vem para atrapalhar constantemente, é difícil. Nós estamos num momento bem difícil, desabafando aqui, está num momento bem difícil. A gente faz projeção, mas a gente não sabe exatamente se vai ter alguma mudança, se o governo vai criar algum imposto aí no meio do caminho. O resumo que eu sempre falo, né? As indústrias, elas vão... O custo fica alto para todo mundo, né? É que a gente está aqui na ponta, a gente já vai sentindo, né? Isso. Mas quem vai sentir mesmo é aquele que precisa de um remédio, que precisa de um alimento, né? Estamos todos nós depois no final, né? Então, é um momento bem delicado do país, mas é o que a gente tem para hoje, né, Geraldo? Também a gente não pode ficar reclamando, né? E quem né? Quem faz negócios no Brasil, aí faz no Chile, faz na Argentina, na Bolívia, no Paraguai. É muito mais fácil, com certeza. E outros países também, né? Então, muitas coisas a gente quer copiar de outros países que já estão bem mais desenvolvidos que a gente, que eu acho válido, né? Não que não tenha que fazer, mas acho que a gente tem muita lição de casa para fazer aqui do básico, né? Para a gente até chegar e querer ficar copiando algumas coisas de outros países. Tem muita coisa ainda que a gente poderia melhorar dentro da nossa casa. Perfeito. Jordana, já estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa, mas eu queria só voltar à Reflex. Me fale um pouquinho, assim, como é que se dá esse processo, né? Vamos imaginar lá uma pessoa, a pessoa tem uma indústria, né? Quer montar lá a sua porta, quer ter lá um sistema. Como é que se dá esse contato com vocês, né? Que tipo de assessoria, de consultoria vocês fazem, né? Para trazer o produto ideal para a empresa? Fala um pouquinho desse passo a passo, né? Sim. Até chegar a vocês e até chegar ao produto final, né? Que contato se faz? Procura o site, enfim, como é que se dá esse processo? Sim, nós temos o site. Sim, a gente tem o site, né? E nós temos também, através do site, tem o nosso WhatsApp lá, que vai cair aqui dentro da empresa para algum técnico nosso, né? Algum consultor técnico. A gente vai querer entender, não é só vender uma porta, a gente precisa entender como o que passa no lugar, qual é a temperatura, qual o objetivo do cliente, qual é a dor dele, né? Para a gente poder ter uma linha grande de produto. Então, é para a gente saber
necessidade dele, então a gente precisa fazer algumas perguntas e assim começar a trabalhar sobre aquele projeto, né? Por mais que a gente vende portas de vários modelos olhando no site, mas a gente entende que cada venda é uma venda diferente, porque é uma situação diferente. Então, aí entra em contato com a gente manda um vendedor no local para poder ajudar o cliente, entender o negócio dele, a operação dele, depois vem para dentro da empresa, começa a negociação. Quando fecha a pedida, a gente volta nesse cliente, né, para definir alguns detalhes do equipamento, para ver se é isso mesmo que o cliente vai precisar. E aí entra em produção, dá tudo sob encomenda, né? A gente não tem estoque, é tudo sob encomenda, porque cada cliente é cada cliente, cada local tem uma medida diferente. E aí a gente produz e depois a gente vai e faz a instalação. Perfeito. Então, assim, entrar em contato com a gente pelo site é um caminho bacana. Bacana. Agora, para a gente terminar, uma curiosidade. Nesse período aí de você à frente aí da empresa, né, como CEO, qual foi a decisão assim, mais difícil que você tomou na presidência? E aí a pergunta final, assim, quais são os próximos passos aí da Reflex aí? Tá. Bom, eu estou na Reflex desde os meus 14 anos de idade. Já faz uns bons anos já. Só não vou falar quantos anos para ninguém saber a minha idade. Estou brincando, não teria problema. Mas, enfim, a gente passa por vários desafios, né? Então, nós temos a Covid, né? Que foi onde todo mundo estava fazendo demissões, diminuindo o tamanho da empresa, estava bem assustador, matéria-prima muito alta. E eu lembro que eu e a família toda preocupada, né? Porque todo mundo, muita gente falecendo, né? Independente da idade, enfim. A mídia também, uma parte da mídia também não ajudava com informação, então assustou todo mundo aquilo que estava acontecendo, que realmente era assustador, né? E ali eu tomei a decisão que eu não ia entrar no programa do governo para reduzir salário, que eu ia manter todo mundo, né? E que eu ia fazer daquele momento a Reflex crescer. Eu lembro que na pandemia eu ia para a fábrica todos os dias e eu pego a Ayrton Senna e vazia a Ayrton Senna, porque estava todo mundo de boa, enfim, só estava eu ali andando na Ayrton Senna e eu vi na rádio que em época de guerra sempre tem alguém que se destaca, algum indústria que se destaca. E aí eu pensei, caramba, nós estamos numa guerra, né? A Covid foi uma guerra, né? Diferente, de um formato diferente, mas foi. E aí eu disse, se tem alguém para se destacar, então vai ser nós, né? E aí eu lembro que eu criei várias estratégias, eu lembro que meu pai me ligou num dos dias e falou, você está indo para a empresa, mas está todo mundo falando para ficar em casa, está morrendo muita gente. E aí eu disse assim, pai, um comandante é o último a sair do barco. Eu não saio do barco antes de ser a última. Se tiver que fechar a Reflex, eu vou ser a primeira, eu vou ser a última a fechar a porta. Mas eu vou estar com a minha equipe até o final. E foi e depois foi quando a empresa começou a crescer de uma forma assim muito bacana, né? A gente aproveitou daquele momento muito ruim para se reinventar, para levar a marca para a Reflex, para levar um conceito de um produto que poderia ajudar as indústrias nos seus processos de qualidade, enfim. Então, bom, desde os 14 anos eu tive muitas decisões difíceis, mas a que eu lembro, assim, mais recente foi essa, né? Que eu decidi, não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Era uma loucura, álcool em gel, horário de almoço diferente. Eu fazia reunião com o chão de fábrica toda semana, dizendo que eles vão dar certo, vai dar certo, a gente não vai demitir ninguém, bora, vai dar muito certo. Perfeito. Bacana. Jordana, obrigado pela entrevista, viu? Boa conversa. Se um minuto final, se eu deixei de perguntar alguma coisa que você queira enfatizar, fique à vontade. Tá. Obrigada pela oportunidade. Assim, a gente tem muitas coisas que já aconteceram para a gente, então foi difícil, né? Cada época da empresa é desafiadora, aqueles problemas que a gente tinha hoje não faz nem sentido ter aquilo, mas não quer dizer que a gente não tem desafios, né? Então tem desafios, então o empresário que está nos ouvindo, dizer para eles, é difícil mesmo,
Tem a minha rede no LinkedIn, que eu falo bastante, às vezes eu dou algumas dicas ali, dia a dia da gente, né? Então, se as pessoas quiserem me seguir ali no LinkedIn, ou conversar comigo pelo LinkedIn, também é um canal bacana que eu sempre estou ali para conversar com o pessoal. Obrigada de novo pelo convite. Muito bom. Agradecendo mais uma vez a Giordânia Tavares, CEO da Reflex, que é líder no mercado de portas rápidas industriais no Brasil. Obrigado, estamos encerrando mais uma edição do Webinar da Indústria. Até uma próxima.